bota um Brasil. Aí. Aí. Vamos lá. Pessoal, vou repetir aqui que a gente esqueceu de gravar, uma falha, um erro dele. Mas aí eu repito aqui bem rapidinho. Então, a proposta de valor é o que vocês, qual dor vocês resolvem, que problema vocês resolvem de 1, 2 ou mais segmentos de clientes, tá bem? Nesse quadro, nós vamos colocar, então, todas as soluções para esse problema que já foi identificado. 1, 2 ou 3, dependendo de cada segmento de clientes, tá bem? E quando a gente fala em valor, não é o valor monetário, então é aquilo que vocês entregam para o cliente. E não pode ser muito genérico. Por exemplo, eu entrego conforto, não pode ser tão genérico, tem que ser coisas mais objetivas, né, pessoal? Não coloque uma só proposta para mais de um segmento. Então, a partir do momento que vocês identificaram o segmento, tem que colocar pelo menos uma proposta para cada um, tá? Mas não juntar segmentos. Geralmente, quando a gente coloca uma proposta para vários segmentos, isso não dá certo, porque cada um tem as suas características próprias, tá? Não tente resolver todos os problemas do cliente, não, tem que focar em um. A partir do momento que essa ideia, que essa solução é focada, a chance dela dar certo é muito grande. Mas já tem várias pessoas que fazem isso. Tem várias lojas e várias outras franquias e vários mercados vendendo chocolate. Por que ainda assim eu saio de casa e vou nessa loja que é muito mais cara? Isso é proposta de valor. Eu vou lá, entro e pago mais caro, mas aí ela tem uma embalagem, ela está vendendo um presente, ela está vendendo uma marca que é reconhecida, daí tu não está dando chocolate, tu está dando chocolate da XXX. Tá? Qual produto você entrega, então? Como que você resolve o problema desses segmentos de clientes com esse produto? Quais são os benefícios que são entregues? Tá? Aqui, já vou deixar, inclusive, nesse quadro aqui, para que vocês escrevam o quadro de vocês, que é o exemplo do Garupa aí, ou do Uber, né? Porque praticamente é a mesma coisa. Segurança, conhecer o motorista, economia, né? Tá? A economia aí, muito comparando com o carro próprio, ao invés dessa, principalmente em grandes cidades como Floripa, né? Florianópolis ou Porto Alegre, às vezes é mais barato sair de Uber do que pagar o estacionamento. Então, economia faz sentido para o motorista. Passageiro sobre demanda, não tem chefe, pode fazer o seu próprio horário, então uma carga horária flexível. A gente pode botar para o motorista segurança também, porque ele consegue ver a reputação dos passageiros. Tá bem, pessoal? Então, tanto para o pessoal que está aqui presente, quanto para o nosso público online, agora é a hora do mão na massa, pegar a ideia de vocês, pegar o problema que vocês estão tentando resolver e achar a proposta de valor e segmentos de cliente. E todas as dúvidas que vocês tiverem vão nos enviando ali que a gente vai tentando sanar. Tá? Ou quem não tem uma ideia, não está trabalhando com uma ideia, pode pegar um exemplo conhecido como Garupa, Uber, Netflix e tentar responder essas perguntas de algum exemplo, ou da empresa que trabalha. A empresa que tu trabalha tem uma proposta de valor clara, qual é ela? Quais são efetivamente os segmentos de cliente que a tua empresa está focando? É mais de um? É só um? Então, agora é o momento de colocar aí no título qual é o negócio que vai falar e focar nesses dois quadros. Eu vou minimizar aqui, eu vou colocar o link do online. Tá, beleza. Inclusive, quem estava nos times, os times agora estão separados, não tem problema. Façam o Canvas, cada um vai fazer um, é bom. Depois a gente junta isso. Aí cada um pode fazer um. Eles estão separados. O pessoal que está no online, eu estou colocando no chat, então, o link para o aplicativo, onde é possível tu fazer esse desenho do Canvas
interativo, né? Usando o computador, usando cores como post-its. Quem quiser testar aí é um cadastro rápido e facilmente começa a fazer. Eu vou abrir aqui na tela também, compartilho essa tela em seguida. Quem quer procurar o Canvas do Sebrae, só botar no Google Canvas do Sebrae e vai ter esse aplicativo aqui. E eu tenho assim. Ou se vocês terem essa cadeirinha, tem uma girar para dar um problema. Vocês querem até se juntar com elas, vão formar grupos. E aí vocês podem fazer, trabalhar em grupo para participar. Eu achei que eu tinha sala assim. Existe. Pode ver essa tela existente. É isso que eles estão fazendo.
Com licença, tem uma pergunta. Alô? Alguém quer falar aqui no online? Alguém tinha levantado a mão? Deixa eu ver. Ó, com licença, eu gostaria de saber. Ah, tá. Tem um modelo. Ah, tá. Não, só para responder uma pergunta. O time é obrigatório no dia 20 de agosto, para quem for postar um vídeo para concorrer ao prêmio lá do desafio, que vai ser né, o último prazo é dia 20 de agosto. Nesse dia, a gente não aceita a ideia de um inventor solitário. É uma premissa desse concurso. Tá? A gente tem as nossas razões e a gente pode fazer uma palestra inteira sobre por que não aceitar a ideia do inventor solitário. O empreendedor solitário, existe empreendedor solitário. Só que tu ter efetivamente uma empresa que vai escalar, que vai vender,
Brasil afora, é praticamente impossível fazer isso com uma pessoa só. E como a gente tem prêmio em dinheiro, a gente botou essa regra. Tem que ter pelo menos 3 pessoas no projeto. Vai ser totalmente presencial, dia 20 de agosto. Oi? 20 de agosto é só presencial. Não. 20 de agosto é postar um vídeo no YouTube e mandar o link. A gente vai criar um formulário, enfim. Mas 20 de agosto é só online. Só a próxima, dia 27 de junho, é presencial. É aí, depois vai ser tudo online. A partir de 27 de junho, que é a última que vai ter. Aí, conforme o período, ele vai se organizando. Tem que se organizar entre agora, de 20 de agosto, tem que se achar alguém, convida o parceiro, vizinhos, parentes, bota o nome de alguém lá. Tem alguém que não esteja... Pode vir alguém que ainda não está inscrito, a gente... Não tem nada... Não, mas é importante porque, assim, a gente já pediu inscrição antes. Era para conhecer as pessoas e chamar todo mundo aqui. Mas não a gente vai distribuir um formulário de inscrição online. Não tem como eu dizer, não passa adiante o formulário. Então, vai estar aberto as inscrições. Quem nunca fez uma oficina como essa, nunca participou disso aqui em lugar nenhum, a chance do vídeo dele não dizer nada, falar uma ideia do nada para lugar nenhum, como a gente disse, é grande. Então, como o vídeo da tua ideia vai ser avaliado com base nessas perguntas do Canvas, é importante participar disso. Como a gente já há 10 anos que faz isso, alguém já participou e, enfim, não quer participar. E aí eles vão passar o Canvas para vocês vão avaliar? Não, o Canvas não. O Canvas é, como o Vitor falou antes, o Canvas é só o guia para o vídeo. Na verdade é o seguinte, o Canvas é um roteiro de perguntas que tu tem que responder no vídeo. Se o teu vídeo não disser nada do que está no Canvas, a chance de tu ser cortado é gigante. E é um exercício... É um exercício, né? É um roteiro de exercício. Como se você quer correr uma maratona, não dá para correr uma maratona de 42 km hoje sem nunca ter corrido 3 km, 5, né? Então aqui é um exercício. A gente recebeu 25 ideias. 25 ideias. A maioria ainda estão muito verdes, estão muito cruas. Ainda não tem uma... ainda estão muito cruas. Então, por isso, as oficinas, tá? Porque aqui nessa etapa é a chance das pessoas descobrirem a real proposta de valor, reais segmentos de cliente, qual a dor ou retorno desses seus clientes. Então, aqui é essa chance. De alguma maneira, a gente pode auxiliar alguém que está meio perdido. Isso, a ideia é essa. Então, a gente está explicando aqui quadro por quadro. E aí, quem tiver dúvida, a gente pede que nos procure. Vocês podem botar o e-mail do Popatec e Emerson. Pode nos procurar e a gente vai tirar as dúvidas, tá? O pessoal tem o nosso contato e tem o grupo do WhatsApp também. Então, se tiver dúvida, a gente vai tirar essas dúvidas. Toda a base para ter um bom vídeo, a gente vai dar de 3 a 5 minutos para falar sobre a solução. Para fazer um bom vídeo, a base é o Canvas, para saber o teu mercado, qual é o tamanho do mercado. Eu já vi vários vídeos que a pessoa fala e não fala para quem. E a maioria, se tu for acompanhar, inclusive no ano passado, inclusive quem já tinha passado nas oficinas, chegou na hora que não entendia qual era, mas qual é a solução, para quem tu vende, qual é a solução, sabe? Existe essa dificuldade, inclusive, em muitos dos nossos incubados lá, em dizer qual é a solução e para quem entrega essa solução. Tá? Então, por isso que a gente diz, a gente está sempre repetindo o Canvas e todo ano a gente faz a oficina, porque realmente é importante e realmente todos que a gente viu ganhar mercado, o giro de chave foi em modelo de negócio, não é a tecnologia. A maioria das ideias, elas são solitárias, na verdade. Sim. A ideia, eu tenho uma ideia, mas eu não sei se o mercado quer a minha ideia. E não existe ideia fantástica, porque deve ter no mínimo mais 20 pessoas pensando na mesma ideia, porque só não... Agora é o indiano, tem 1,5 bilhão de indiano. Algum indiano está tendo a mesma ideia que tu. Esse que é o detalhe, não tem ideia original. Não sei se cai, então, teria uma ideia assim, ó, como nós temos o documento turístico, né? Aí tem a ideia de criar um caminhão, uma gabine para o gari
se proteger da chuva e também ter uma posição mais confortável quando ele está trabalhando. Então, seria um garis. Isso. Aí assim, deixa eu só falar sobre isso. Isso é bem importante. Também tem no segmento de cliente, é importante isso. Nem sempre o usuário é o que vai pagar por isso. Então, tu pode colocar, deve caracterizar bem quem é o usuário, que é o gari, que vai, né, que é quem sofre o problema, e quem é o que vai pagar, que é a prefeitura. Esses dois têm que ter segmentos de cliente para eles, porque o gari, assim como o passageiro, no garupa fica muito claro que ele vai estar protegido, vai ter segurança de trabalho, beleza? Tá, mas qual é o benefício? Por que isso é útil para a prefeitura? Sim, eu coloquei aqui, Deixa eu só ouvir o que ele já colocou, né? Só eles trabalhando com problema de saúde, tendo dispensados, né? Saúde do trabalhador, segurança do trabalhador. Então, isso tem que fazer sentido para quem paga e para quem usa. Então, por isso que é importante separar os dois nos dois lados, tanto na oferta de valor, na proposta de valor, quanto no segmento. Ele, no questão do gari, ele tem um risco de queda ali, né? Preço do trabalho. Eu acho que saúde do trabalhador poderia ser uma expressão que junta tudo isso para te ir direto ao ponto, depois detalhar em algum momento. Tem um outro segmento aqui que é o prestador, né? Que a prefeitura, ela... Tá. A empresa terceirizada? Tem terceirizadas que prestam serviço. Isso para prefeituras. E que trazem os cartões. Então, Pode ser uma empresa. outro cliente. São 3 segmentos de cliente, porque algumas prefeituras contratam direto por licitação e outras terceirizam, e aí quem vai contratar a solução é a empresa terceirizada. Então é importante caracterizar. Por que é importante caracterizar os dois se eles vão comprar a mesma coisa? Porque eles compram de maneiras diferentes. A prefeitura compra por licitação e a empresa privada compra direto por nota fiscal, compra direto. Então, quando tu tem que ser clientes que compram de maneira diferente, pagam de maneira diferente, às vezes, ou nesse caso em especial, é muito importante separar, porque vai mudar as atividades. Tu vai ter que entender de licitação se tu quiser vender para a prefeitura. Se tu vende para a empresa privada, tu não precisa entender de licitação, por exemplo, entendeu? Então, na tua atividade-chave, que é a próxima coisa que o Vitor vai falar, tu vai ter que fazer isso. O que tu tem que saber, coisas que tu vai ter que fazer para entregar isso que tu está prometendo. Não, então, mas até a prefeitura não seja o teu cliente, mas seja o parceiro. Porque a indústria pode ser um cliente. Segmento, né? Segmento ele apareceu 3, né? Uhum. Que é o diretamente usuário, né? Tá, mas a tua proposta é fazer o equipamento, é isso? A tua coisa é um equipamento, é isso? Eu não entendi. Não, é um anexo aos caminhões, né? Porque eles se penduram de qualquer jeito ali na... Tá, mas é um anexo no sentido, é uma coisa física, um equipamento. Uma cabine. Tá. Alguém vai ter que fabricar isso. E é o modelo. Uma escadinha para ele ir ali, com vidro. Talvez anexar o caminhão, eu já vi o caminhão com esse modelo. Perfeito. Então, assim como a Ruth falou, a indústria talvez vai ter que ser o teu parceiro, a que vai fabricar a escadinha. Entende? Ela vai ser. Aí tu vai botar no quadro parceiro, quem é que vai fabricar isso junto contigo? O teu desenho, eles vão fabricar, isso é um parceiro típico, é quando alguém desenha e o outro fabrica. A prefeitura, além de cliente, pode ser parceiro também. Os quadros podem se repetir, essa é a lógica. Eu tenho um projetinho também para projetar o desenhar mesmo. Uma empresa de design. Alguém quer fazer alguma pergunta online no chat? A gente está ouvindo, o pessoal aí pode fazer a pergunta aí. Pessoal, acho que a gente vai adiante agora. Vai lá. Só por causa do tempo. Tá. Então, a gente viu aqui proposta de valor e segmento de cliente.
a gente já sabe que a proposta de valor tem que partir sempre de um problema, né, pessoal? O problema existe. Pegando como exemplo aqui a ideia do... Desculpa, esqueci o nome. Vilmar. Vilmar, a tua ideia, ela está partindo de um problema real do mercado? Será que isso é um problema com a prefeitura não ter a cabine? É só uma pergunta, entendeu? Esse é um questionamento que fica. Por quê? Porque se não resolver um problema real do mercado, dificilmente vai ter cliente. Tá? E geralmente prefeitura ou órgão público, se não tiver essa dor, se não existir uma lei que obrigue a ter cabine, dificilmente vai ver. Isso já aconteceu com nós em outras. Está acontecendo agora com uma startup nossa que está lá, que é uma ideia genial, mas não tem cliente porque não existe a... Ele quer fazer rastreio de todos os alimentos do... é uma ideia legal, mas daí quem é que paga por isso? Quem é que paga por esse produto que está rastreado? Entendeu? Aí já, só que daí vê que já fica muito mais abstrato o teu canvas, porque não é uma coisa prática, é uma coisa que primeiro tu tem que fazer a lei para depois, sabe? Então, é só uma sugestão, tá? Não é? Todo o CTI seria um tipo de EPI. Claro. Não, eu entendo. Só é uma... A gente não está duvidando. É que esse canvas faz esse tipo de pergunta, porque às vezes isso é o que tranca, entendeu? Vou te dar um exemplo, ó. Vou te dar um exemplo. Uma das nossas startups lá, inclusive, gastou, acredito que quase R$500 mil, porque tinha 7 funcionários. E qual era a ideia? A ideia era muito boa, a ideia era gestão na área de saúde. Olha, tu vai nos consultórios aqui em Alegrete hoje, isso há 7, 8 anos atrás. Tu vai nos consultórios em Alegrete hoje, muitos ainda estão no formulário do papel. Então, é lógico na cabeça da gente que os clientes, os médicos, queriam um software de gestão de saúde. Não é lógico. Se eles estão no prontuário, tendo que procurar teu nome, muitas vezes não acham, já perderam, não sei o quê. E aí escreveram no Vitor Almada, Vitor Almeida. Né? Isso é lógico para quem está com a ideia, e isso é uma coisa útil. Mas como o senhor falou assim, eu posso oferecer para as empresas privadas, já abre uma janela, né? Mas antes tem que perguntar para eles se eles, é um problema, isso custa quanto para resolver esse problema? Como ele resolve antes? Então, quando tu pergunta para esse que tu está imaginando que vai ser o teu cliente, como ele resolve hoje esse problema, como é que ele faz isso, ele pagaria por isso? Eu não consigo enxergar, se não for uma lei obrigando, não consigo enxergar ninguém colocando essa cabine. Mas, tudo bem, depois a gente avança no teu aí, Vilmar, tá? Mas assim... São qualidades que agregam, né? Sim, mas a gente não... Mas aí não tá a gente pode chegar no seguinte... Ele pode pensar num custo-benefício. Bom. Pode pensar no custo-benefício. Se tu for avaliar quantos danis entram em atestado do nome deles... Você machuca um e entra atestado. Coisa que tu tem esse índice, o que tu resolve? Então, assim, diminuir as faltas por atestado. Aí a Ruth conseguiu pensar num problema real. Custo-benefício que vai entregar. Qual é a entrega de valor que vai entregar por dali? Ele vai ter menos doenças de trabalho, vai ter menos afastamento, vai ter menos atividade, vai ter melhor produtividade. Entendeu? Então, aí começa a pensar... É porque a gente vê assim, não é um problema mesmo, a gente vê assim, eles correm. Eu não consigo entrar ali naquele, sem nenhuma proteção, né? O tempo que ele está ali, se estiver confortável, até sentado, ele vai estar descansando. Então, não vai estar usando energia, porque estando ali pendurado... Claro. Mas olha só para vocês entenderem que é muito mais complexo e por isso que a gente teve um ano que a gente recebeu 45 ideias. E daquelas, eu acredito que umas 3, no máximo 4 foram para o mercado. É muito difícil ir para o mercado, porque é muito mais complexo do que simplesmente a gente observar isso e alguém pagar por isso. Vocês viram o ciclo ali, né? É a ideia, aí essa ideia se transforma na cabine, que é um produto, depois de tu ter uns parceria com os design, para lá, se transforma num produto. Beleza, e agora quem é que coloca a mão no bolso e paga aí? Essa cabine, outra coisa, essa cabine vai custar quanto?
5 mil, 10 mil, porque não vai ter que ser uma coisa recente, tu entende? Mas só para a gente avançar e depois a gente retoma contigo, tá, Marcelo? Só que a gente tem um... Porque eles primeiro criaram o caminhão, né? E aí não se preocuparam com o ser humano, né? O caminhão foi criado, mas o condicionamento para o cidadão, porque se o senhor ver assim, ó, eles não usam máscara, se o senhor olhar aqui, ó, não tem quantos acidentes já acontecem ali também, fora, né? Aspiram tudo da poluição ali, eles estão aspirando ali. Mas aí tu vê, agora tu tocou num ponto que é bem delicado para a tua proposta. Se eles não usam máscara, que deve ser o quê? R$5, R$10, tu imagina uma cabine de 5 mil, sabe? Então, assim, a gente não está dizendo que não vai acontecer, mas é a nossa missão aqui também provocar isso. Para melhorar a ideia. Para melhorar a ideia. Eu acho que é uma vontade de cada um, porque senão, eu queria assim, ó, nós temos um ar-condicionado na prefeitura. Isso foi uma vontade de proporcionar conforto para o ser humano. Não, a grande oportunidade que tu está enxergando, ela existe. O que a gente está te dando é uma ferramenta aqui para melhorá-la como uma ideia e vir se tornar um negócio. Esse é o... Vou avançar aí. Só para mim terminar o exemplo que eu estava dando de uma startup nossa que gastou quase R$500 mil numa ideia na época que era genial, porque a gente estava enxergando que o problema existia. Os médicos estão ali com o prontuário de papel. Foi quase R$500 mil. E aí, que é uma coisa que o nome é incubadora de empresas. Botando papel. Exatamente. O nome é incubadora de empresas que a gente não quer que morra, é claro, né? Mas essa empresa veio à falência por falta de cliente. Ninguém quis pagar a mensalidade. Por quê, pessoal? Não era uma dor e não era um problema do médico. O consultório estava cheio, se é consultório de papel ou não é, interessa. Talvez, e aí a gente faz um olhar, e hoje a gente está com uma outra incubada, que é a Health, que tem um outro olhar, talvez fosse uma dor da secretária, talvez fosse uma dor da clínica, que tem vários médicos para gerenciar, mas não era do médico a granel, sabe, no varejo. Se tu pegasse clínica no atacado, talvez ele fosse lá atrás, há 8 anos atrás. Tem que testar também, e antes de ideia, também observar o mercado. Isso. O que está acontecendo? Por que isso não existe? Qual é o problema de repente que pode resolver? Quais são os números que impactam isso? Então, isso tudo tem que... E muitas vezes, com recursos, a gente vai falar de recursos-chave daqui a pouco, no Canvas tem recursos-chave. Muitas vezes, as que têm recurso escasso conseguem fazer esse teste mais rápido, porque também que a gente vê na Startup Enxuta, tem um livro sobre isso, e tem que fazer o teste e ir para o mercado rápido, com MVP, com a planilha de Excel, com o Google Form, com alguma coisa que teste se alguém vai usar aquele teste, se é uma dor, se é um problema. Tem que ter uma forma de testar de forma rápida para te não gastar R$500 mil, é uma coisa que ninguém quer. É assim, ó, números de caminhões em Alegrete, números de caminhões no Rio Grande do Sul, números de galinhas que estão em Alegrete, números de galinhas no Rio Grande do Sul. Começar a pensar que tamanho é esse teu... Porque eu penso no tamanho mundial, né? Porque eu não sei, de repente, isso já no país mais desenvolvido, Estados Unidos, já existe. Não sei, né? Mas eu acho que eu não iria me restringir a Alegrete, né? Uma coisa universal, né? Global, né? Sim, com certeza. Pessoal, então, avançando um pouco em canais. Aqui cara, eu consegui achar uma proposta de valor fantástica que vai salvar a vida de todos os galinheiros, vai diminuir as baixas ali pelas questões de saúde. Beleza, é uma cabine que vai diminuir isso. E agora, como que todas as prefeituras do Brasil sabem que eu existo? Isso, o nome disso é canal. E aí esse canal pode ser um canal físico, pode ser uma loja física, esse canal pode ser um site, pode ser uma rede social. O importante é esse teu segmento de cliente, ou os segmentos de clientes, eles têm que te achar. Então tem que estar na rede social que está todo mundo. Não sei. Daqui a pouco, dependendo do seu público da área rural, quem sabe o teu canal não é o rádio. Muita gente escuta rádio ainda. Então, é muito importante a escolha do canal adequado para que
esses segmentos de clientes saibam que tu existe. Ó, estou aqui. E mesmo antes de lançar, porque daqui a pouco o que vai alavancar vai ser o parceiro, o designer que vai fazer o design da cabine. Muitas vezes lançar o canal antes mesmo de ter a solução pronta. Tá? E aí os vários tipos, a gente pode ter canal para comunicação, pode ter canal para venda, a gente pode ter um outro canal para distribuição. Então, esses são os tipos de canais. Pessoal, eu vou dar uma tocadinha porque o nosso horário já estamos bem avançado, mas também a gente pode ter canais próprios ou terceirizar o canal. O que existe de canal que a gente terceiriza hoje, usa o meio das redes sociais, a gente impulsiona, e além do segmento de cliente, agora nas redes sociais, a gente pode montar uma persona, né, pessoal? A gente pode dizer lá para procurar essa prefeitura que eu quero apenas atingir prefeituras de até 10 mil habitantes. Não ajuda, não. A gente monta eu quero atingir apenas homens até 30 anos que fazem vida no campo e acordam às 5 horas, sabe? A gente consegue montar uma persona muito específica e funcionar isso na rede social. É algo que a gente faz muito aqui com os nossos eventos e chega para muita gente, tipo, a gente monta a persona de estudante de nível superior até certa idade. Nossos eventos tem todos os tipos de pessoas, mas a gente sabe que aquele segmento específico vai ser alcançado. Tá? Esses são os canais. Relacionamento com o cliente, pessoal. Esse aqui é o meu pós-venda. O que eu faço depois que eu já vendi o primeiro, o segundo, já vendi a terceira cabine, já tenho o cliente comprando. E agora? O que eu faço para esse cliente fidelizar? Esse é o relacionamento com o cliente. Que tipo de vantagens é que esse cliente vai ter um cartão de fidelidade? Esse cliente vai receber uma ligação. Aqui em Alegrete mesmo, a gente sabe que pouquíssimas empresas fazem isso, né? Eles fazem marketing de transação, eles vendem. Agora, de relacionamento, é raro. Alguém que liga, e aí como foi? Como que está aquela calça que você comprou? Precisa fazer a barra? Ficou legal? O pré-venda e o pós-venda. O pós-venda, exatamente. Esse é o relacionamento com o cliente, tá? Então, a gente tem um exemplo aqui da própria Sicredi, que faz muito isso. Esse material vai. Sim, esse material a gente pode disponibilizar no PDF, bem tranquilo. Não, tranquilo, a gente disponibiliza. Pessoal, eu vou ficar com mais 2 quadros aí, vou dar 10 minutos para esses 2 quadros, então, para a gente fazer a parte de canais e a parte de relacionamento com o cliente. A gente vai trabalhando 2 quadros por vez. Então, agora, vocês já fizeram a proposta de valor e segmento de clientes. E vocês vão nos dizer quais são os canais que vocês vão utilizar para chegar nesse cliente e como que vai ser o pós-venda, o que vocês fazem após vender a primeira, o segundo ou o terceiro produto. Tá, pessoal? Vou dar aí, já é 7 horas, 5 minutos. Pensar alguns e a gente ir para o próximo. Pessoal que está online, se tiver dúvidas, por favor, nos enviem, tá? O pessoal que está online já fez o vídeo. Já estão mandando alguns, já mandaram. Já tinha feito alguma coisa. Não fez essa pesquisa, convidou todo mundo independente. Alguns já. Pelos nomes eu conheço o pessoal que participou dos anos anteriores. Tem vários que estão há 3 anos fazendo, faz parte. A Edelvânia, que ganhou ano passado, ela fez 3 completos antes de ganhar o prêmio municipal. Faz parte. A ideia vai melhorando, vai ficando mais clara e tu nota claramente a evolução dela apresentando, né? Nas primeiras, a maioria estava, mas ela vende o quê mesmo, né? Não, e cada vez que tu olha de novo... E aí a pessoa, por exemplo, vai melhorando o jeito de apresentar, né? Isso é importante. Parece que é um brainstorm, assim, né? Deixa eu ver. Passa para a próxima tela, que eu acho que está bem. Aí, essa aí.
Pode dar. E aí, pessoal, dúvidas, sugestões? Pessoal, então, após a gente descobrir quem são os nossos canais de comunicação com o cliente, como que eu me relaciono com esse cliente depois de vender os primeiros produtos,
a gente pode fazer as fontes de receita. Tá? É claro, a ideia é que vocês escrevam isso de uma maneira, na hora de escrever o Canvas, vocês vão escrever tudo junto, né, pessoal? E a fonte de receita é um dos quadros mais importantes. Por quê? Porque muitas vezes esse detalhe no modelo de negócio, esse detalhe no Canvas, é que vai fazer a diferença para a empresa de vocês, para o futuro negócio de vocês existir ou não. Tá? Nós temos exemplo, inclusive, de uma empresa que estava incubada na incubadora tecnológica de Santa Maria, a Chip Insight, que a grande tirada de chave foi modelo de negócio para eles. Quase todos os exemplos que eu puder dar para vocês aqui é modelo de negócio já deixaram. Por quê? Porque a Chip Insight inventou há 6 anos, 7 anos atrás, ou talvez mais, eles inventaram uma coisa que era muito disruptiva, revolucionária. A tecnologia era uma coleira para vaca. Tá? Beleza, que resolvia um baita problema. Qual era o problema? Ela dizia se a vaca estava atolada ou não estava, se a vaca estava no cio, se a vaca estava doente, dizia até a doença só com o jeito que a vaca está caminhando. Se a vaca estava perdida, ela achava a vaca. Só que essa coleira, ela custava na época R$2.000. E aí estava o problema deles, que entra na fonte de receita, né, pessoal? Por que entra na fonte de receita? Porque eles tinham que cobrar de alguma forma por essa coleira. E nenhum produtor rural pagava R$2.000 por uma coleira, porque era quase o valor da vaca. E aí, eles tinham um baita produto revolucionário que poderia, na época, fazer essa disrupção no mercado e não conseguiam vender. Ninguém comprava a tal coleira e eles já tinham colocado um monte de dinheiro em cima para fabricar as primeiras. E não vendia a coleira. O que é que se encaixa aqui nesse quadro? As fontes da receita são Bem embaixo. Alguns a tradução ficou como fluxo de receita, e outros é fonte de receita. Ou no quadro do Canvas de vocês, inclusive no do Sebrae, que disser receita é as fontes de receita. A grande girada de chave, então, da Chip Insight na época foi modelo de negócio. Eles descobriram Só que esse, o do Sebrae online está dando fontes de renda. Pode ser fonte de renda. A palavra renda não significa isso. Mas, enfim, faz parte. Fonte de renda ou custo. Então, na Chip Insight, a grande girada de chave foi quando eles descobriram que eles não vendiam coleira. Aí é proposta de valor já, né? Eles vendiam um plano de saúde para a vaca. E a coleira era só um item. E aí eles cobravam R$60 por vaca. Por mês. E a coleira ia a veterinária também, serviço de veterinário, que daí, se a coleira indicasse que a vaca estava doente, já tinha um veterinário, então eles começaram a vender plano de saúde para a vaca. E a partir do momento que eles descobriram como tinha que ser a receita, e qual era a proposta de valor não era vender a melhor coleira para a vaca. A proposta de valor deles era vender um plano de saúde para a vaca. Aí, eles deram uma grande girada de chave no negócio e conseguiram ganhar escala. E tem clientes, não só no Brasil, como em vários países. Mudou o nome da empresa. Mudou o nome da empresa. A empresa era Chip Insight, que é um negócio totalmente de engenheiro, que é chip dentro de alguma coisa. Agora é cal de vaca e med. Cal médico. Agora procurarem aí é med das vacas. Tipo isso. Tá? Mas vocês observaram que a grande inovação e girada de chave para eles ganhar escala não tinha nada a ver com a tecnologia. A coleira continua a mesma, mas foi o jeito de vender, a proposta de valor, o jeito de cobrar, que era uma mensalidade. E a gente pode ver isso. Tem que ir no mercado. Tem que ir no mercado. Na verdade, eles às vezes têm uma ideia. Eu acho que É que nem o mercado não aqui, ó. Porque o maior interessado aqui, ó, né, desse que eu estou fazendo aqui é justamente o INSS, né? Porque o INSS tem essa política, né? Que quanto menos pessoas com lesões, um aposentado, um problema de benefício de saúde,
ele trabalha com essas questões. Às vezes, a dor é uma legislação e, às vezes, uma dor é reduzir um custo. Então, quem é que tem o maior custo quando dá esse problema? Então, às vezes, a gente tem dificuldade de entender isso. Quem é que tem o maior custo? Quem é que tem a maior dor? Isso reflete numa outra pessoa ou num outro segmento. E o contribuinte mesmo, o INSS tem que, quanto menos problema tiver nos usuários, menos é o custo da saúde. Então, essa dificuldade que às vezes a gente tem de enxergar mesmo quem está muito mergulhado. E um efeito colateral, e hoje os maiores vendedores do CalMed, né, da Plano de Saúde para vaca, são os próprios veterinários, e eles estão negociando. Os veterinários hoje são vendedores, porque o veterinário, no lugar de ter que conseguir atender 2, 3 fazendas, porque tem que ir lá para tocar na vaca e sentir se ela está no cio, a coleira, ele atende 300 fazendas. Não é o segmento cliente, não é o produtor rural, é o O veterinário é o canal e o veterinário é o parceiro. Vocês entenderam? Não pode ser várias coisas ao mesmo tempo. E um outro detalhe importante é que todas essas encontraram um jeito de fazer alternativo. Vocês viram? Isso é alternativo. Não é um jeito que todas as outras empresas da área fariam normalmente. Isso é um jeito alternativo. Se é o jeito certo ou não, é o jeito que o mercado quis comprar. É o jeito que o mercado aceita comprar. O mercado não aceitava. Isso aconteceu se vocês pegarem lá na década de 50 e 58, acho que foi a Xerox. Nem chamava, não tinha esses conceitos nossos aí, eles são contemporâneos. Mas a Xerox inventaram a máquina fotocopiadora e não conseguiam vender, porque a máquina custava o valor de um carro zero. Peguem a história da Xerox, vocês vão ver, eles ficaram quase uma década com as máquinas paradas, porque ninguém comprava. Aí a grande tira deixava para fazer de uma forma alternativa. Qual foi a grande forma alternativa? Que não foi nem alugar. Eles entregavam a máquina grátis. Tu ficava com ela 2, 3 meses e tinha não sei quantas mil cópias. O que acontecia com a empresa que ficava com aquela máquina? Ela devolvia e nunca mais usava? O que era usado antes da fotocopiadora? O Thiago lá deve saber que é mais antigo. Tu usou sim. Tu usou. Antes, tinha uma coisa antes ainda. Carbono. Tem gente que usou carbono ainda. Máquina de escrever com carbono, pessoal. Pessoal, olha só, as empresas estavam migrando do papel carbono para uma fotocopiadora, e a fotocopiadora ficou uma década parada e ninguém comprava. Vocês entendem que não é tão fácil assim ir para o mercado? Mas quem foi as empresas primárias, né? Porque o pior tinha as gráficas. Não, mas e aí, o que acontece? É muito recente. Está falando da história inicial. Outra década de 70 não tinha. Outro exemplo aqui da Unipampa. A Unipampa, nós tínhamos um problema que era, a gente comprava impressora, só que para nós é mais fácil comprar uma impressora do que comprar um cartucho. Ou pagar uma peça. Muitas vezes estragava uma peça e era tão burocrático para a gente comprar uma peça que era melhor comprar outra impressora. E a gente tinha uma sala aqui, né, Thiago? Que era até não sei quantas impressoras tinha ali, deve ter até hoje as impressoras aí. Tá? E aí, o que resolveu o problema nosso? A gente não compramos mais impressora. A gente aluga. Paga por cópia, na verdade. A gente paga por cópia. E, cara, todas as vezes no Compatec que deu problema, eu não sei de onde é que buraco sai o técnico. Marcaram o técnico, deu problema, o técnico surge lá na sala. E já está funcionando de novo a impressora. É mais barato para nós. A gente só paga por impressão. Não temos mais depósito de impressora. A impressora não é nossa. A cada não sei quanto tempo, 2 anos, 3 anos, E como eles dão muita manutenção, essa impressora que eles trocaram e tem valor de mercado para eles, eles vão vender essa impressora antiga. E todo mundo, vocês entendem que esse é um modelo de negócio que todo mundo ganha. A Unipampa ganha, a empresa que está vendendo está ganhando também.
A empresa que está comprando essa impressora semi-nova não tem perdedor nesse negócio. Novamente, é fonte de receita. Porque ao invés de vender impressora, eles estão vendendo uma mensalidade, uma solução completa. Porque daí não é só impressora, eles arrumam, deu defeito, eles arrumam, eles vêm aqui, eles trocam. Né? Tá? Então, aqui os tipos, ela pode ser não recorrente ou recorrente, tá? Geralmente, a recorrente é por assinatura, aluguel ou publicidade. E a não recorrente é por transação, né? Então, tu compra um item e é pago por esse item, tá? Vocês sabem que... Aqui eu acho que a gente... tá passageiro e motorista, mas não foi escrito. Mas vocês sabem que, pegando o exemplo aqui do Garupa ou do Uber, eles têm alguns tipos de receita, principalmente com o motorista, né, pessoal? Eles têm um percentual sobre o uso desse motorista e o motorista ganha também como por corrida. Então, tipo, e também, ele está muito... Hoje está muito, a inteligência artificial está muito forte, o algoritmo deles, né? Vocês já viram, né? Aumentou um pouquinho o fluxo, já vai lá em cima o valor. Essa é uma forma de monetizar, é uma fonte de receita, usar a inteligência artificial para ver que tem mais demanda, eu subo o preço. Né? Atividade-chave, o Emerson já falou um pouco aqui, é tudo aquilo que tu precisa fazer para entregar a tua proposta de valor. Tá? Para uma empresa como o Uber, quais são as atividades-chave, pessoal? O que vocês acham? Quais as atividades-chave do Uber, do Garupa? Chave é o transporte. Mas é que quem faz o transporte é o motorista. Então, o Garupa não transporta ninguém, né? Não tem nenhum carro. O Garupa não tem. Comunicação. Comunicação, atendimento ao usuário, desenvolvimento do próprio software, aplicativo. Então, assim, essas são as atividades que eles têm que desenvolver para o software que está no ar. Então, o servidor hospedar esse negócio que não caia, ter uma parceria com o Google Maps para ter os mapas na hora atualizados. Então, assim, isso são atividades que tem que ter para que funcione. O que vocês precisam desenvolver para que funcione? Aqui, naquele exemplo que eu estava dando antes, quando o pessoal me perguntar aqui é a ferramenta. Aqui é que eu falei, se o teu negócio é capinar pátio, aqui é a enxada. Aqui é a ferramenta que precisa estar afiada e não falhar para te poder entregar a proposta que tu prometeu. Se a proposta de valor do Garupa é um software que dá segurança ao meio informal, a foto do motorista, o número da placa do carro, essa funcionalidade, essa ferramenta, não pode dar erro. Ela tem que funcionar. A chegar naquele momento lá que eles tiveram que criar, além da nota, né, da estrelinha para o motorista, em alguns casos, tiveram que criar botão do pânico porque tinha motorista fazendo coisa errada com o passageiro na hora, e daí não dava tempo de tu criar uma estrelinha e tal. Sim, esse é o Garupa também. O Garupa também está falando no banco. Aí, então é isso. Então tu tem que ter ferramentas que vão garantir que tu está prometendo para as pessoas. Tu está prometendo segurança no trabalho. O cara vai se machucar mais. O que tu vai fazer para garantir que isso vai acontecer? Então esse é o grande desafio. Então a maioria das empresas faz propaganda, paga anúncio para falar da ferramenta e não da proposta de valor. E esse é o contrário. O certo é que quem tem sucesso faz propaganda da proposta de valor. E a ferramenta é obrigatória. Se tu está dizendo que tu capina a pátio, é óbvio que tu tem que ter uma enxada afiada. Isso não pode ser propaganda. Eu capino pátio, olha, a minha enxada é a mais afiada. Mas daí eu quero pátio capinado, não estou querendo saber se tu tem enxada afiada, eu quero o resultado. Então, o cliente, ele recebe o resultado, ele pega a proposta de valor. O mínimo que tu tem que fazer é atividade-chave, é recurso-chave, ou seja, aquelas coisas que é bem o negócio funcionar. Separar, porque parece que é tudo muito parecido. Então, é difícil de separar os quadros. Muitas vezes você confunde atividade-chave com proposta de valor. Né? Então, tipo, ele é meu parceiro ou ele é meu cliente?
ou ele é meu canal, ou ele está nos três, sabe? Então é difícil separar isso, mas nós estamos aqui para isso, para ajudar vocês a separar. Muitas vezes é difícil para nós também, porque é uma nova ideia, que também para nós é difícil para separar. Mesmo a gente conhecendo e falando sobre isso desde, não vou nem falar data, então é difícil porque o Canvas é a mesma metodologia, mas são ideias diferentes, propostas de valor. É um plano de negócio, na verdade. Isso. Ele substitui a parte ele substitui a parte mercadológica, né? É claro que para algumas, se é uma fábrica, por exemplo, uma primeira parte sim, mas daí talvez precise do Canvas, do plano de negócio mais completo, tem o layout da fábrica, tem estoque, talvez precise, mas para os primeiros passos, mesmo com a fábrica grande, não vai precisar. Os primeiros passos ele vai ter que fazer aqui, o Canvas. Tá? Eu só botando na tela aqui para todos verem, essa é para quem ainda não acessou a ferramenta online que o Sebrae disponibiliza, e aqui a sugestão sobre o uso. Essa é uma ferramenta de comunicação, é para te combinar com a tua equipe, que vão ser no mínimo 3 pessoas, é para te contar para os outros daqui. Então, a ideia é usar palavras ou expressões curtas, não é o lugar para te fazer textão. Aqui o textão é no outro momento, depois a gente vai fazer um texto, mas enfim, essa não é a ferramenta para isso. E a sugestão do uso das cores, aqui nesse botãozinho aqui, tu consegue trocar a cor, e aí fazer isso. Usar para cada segmento de cliente uma cor diferente, para que depois tu possa colocar proposta de valor, atividades, fonte de receita para cada cor. E aí eu não preciso repetir que o percentual sobre a corrida é uma fonte de renda que vem do motorista. O fato de eu ter usado a cor, já fica, eu olho todas as cores iguais ao motorista, eu estou falando com ele, daquele assunto. Então, isso é uma ferramenta de comunicação. Então, só para orientar sobre o uso da ferramenta, essa é a nossa... Opa, o Tadeu levantou a mão, vê se a gente consegue te ouvir aí, Tadeu. Quer falar ou quer colocar no chat? Pode falar. Alô, consegue me ouvir? Professor? Estou me ouvindo, Tadeu. Deixa eu ver se eu voltei para o prédio. Tadeu, a gente não te ouviu. Você tentar de novo. Desculpa, peraí, só um minuto. Eu dei mudo. Tá, pode falar, Tadeu, agora estamos te ouvindo. Eu gostaria de saber se seria realista tu já fazer um plano de negócio que já considere, digamos assim, que tu já tenha uma fábrica, tipo no Canvas. Tá. Para o desafio modelo de negócio, para esta competição que vai ser no momento, a gente não vai considerar que tu já tem funcionando. Tá? Já dá para considerar que tem funcionando a fábrica, então. Não precisa, Isso, tipo, sei lá, fazer uma coisa do zero e tentar descrever como é que tu vai crescer do zero para o topo. Eu sugiro que tu comece, né, que o Canva contenha o estágio atual, o teu estágio inicial. Para te chegar no topo de ter uma fábrica, primeiro tu vai ter uma máquina no fundo de quintal. Então, faz a primeira versão do Canva com esse mínimo produto viável, com essa menor solução, vamos colocar assim. Então, aí no desafio a gente vai estar olhando isso. Uma coisa é o que tu sonha para daqui a alguns anos e a outra coisa é como tu está agora, nesse momento. Então, a competição é sobre o que tu está nesse momento e como que tu vai entregar essa solução hoje. Então, eu acho que é isso, então. Obrigado. Tá bem. Pode continuar, então. Eu vou parar. Vou voltar para o teu slide só um pouquinho. Voltei. Tá, não. Pessoal, nós vamos falar agora, a próxima é recursos-chave. O que são os recursos-chave? É tudo aquilo que eu preciso de recurso para colocar a minha atividade em prática. Isso pode ser recurso financeiro, pode ser recurso humano, recurso físico, pessoal. Quantos computadores eu preciso? Quantas pessoas eu preciso contratar? E muitas vezes a gente recebe empreendedores da Licopatec, porque o nosso dia a dia é esse. Quando a gente pergunta dos recursos, a resposta, não, eu não vou, não tenho nenhum custo.
não precisa nenhum recurso. Como assim não precisa nenhum recurso? Tu não vai ter um computador? Sabe? Ou não tem nenhum custo, indo lá no custo de novo. Se tu precisa de um recurso, tu vai ter um custo. Entendeu, pessoal? Então não existe isso. Todas as empresas, todos os empreendedores para iniciarem que sejam um desktop, um computador de mesa, vai ter que ter hoje. Não tem como iniciar só com caneta e papel, né? Convenhamos. Tá? Então, um bom celular é internet, né? Não tem como iniciar sem internet. E a partir do momento que tu escreve teus recursos-chave ali, tu vai ter custos. Tá? Então, essa coisa do custo zero. E eu digo isso, é o óbvio do óbvio, mas o óbvio do óbvio tem que ser dito, porque, como eu disse, a gente recebe pessoas a todo tempo lá no Pampatec que dizem que não vão ter custo e que não precisam de recursos. A ideia já está na cabeça, sabe? Isso não existe. Todo empreendedor vai precisar de algum tipo de recurso-chave, e isso o Canvas ajuda vocês também a descrever ali. Isso está muito linkado com os custos, né? Então, todo o empreendedor vai precisar de recurso-chave. Está passando. É que deu probleminha técnico, tá, pessoal? Aí vai. Então, é tudo que vocês precisam ter para executar as atividades, tá bem? O recurso humano, recursos materiais, que está ali no exemplo. Parceiros-chave, pessoal. Quem é os parceiros que, sem eles, a empresa não consegue sobreviver? Se tiver incubado lá no Pampatec, provavelmente é o Unipampa, porque o Unipampa também fornece mão de obra, então está ligado a recursos. Né? Fornece o espaço físico, então também está ligado a recursos-chave. Tá? Nós fornecemos o espaço físico com um valor que a gente chama de taxa de incubação, que é abaixo do mercado. Então, também está ligado a parceria a recursos, chaves e a custos. Então, vocês estão vendo que está tudo interligado dentro do Canvas. O teu parceiro-chave pode ser um cliente. No caso de uma empresa que está iniciando, pode ser um cliente que tinha o problema. Isso aconteceu com a Agendei Quadras aqui, e hoje está no Brasil inteiro, é uma das nossas startups. O primeiro cliente deles foi o Edipano. E o Edipano, na época, se eu não me engano, não usava nem Excel. A gente nem sabe como é que eles faziam, mas aí surgiu daqui papel. A solução deu um problema daqui. Porém, quando eles foram analisar, esse problema também era um problema de várias outras cidades do interior e até mesmo de capitais, de não ter um sistema para gerenciar competições esportivas sub-13, sub-15. Tinha para os profissionais, mas não tinha nas categorias de base. E também, falando de problemas reais aqui na cidade, eles desenvolveram software de gestão esportiva de quadras, isso para qualquer tipo de esporte, vôlei, pádel, futsal, porque também era um problema aqui da cidade, eles foram contratados para isso, para fazer um sistema de agendamento. E hoje também eles estão no Brasil inteiro com agenda em quadras. Vocês viram que eles partiram de um problema real aqui da cidade, porém eles se deram conta que isso era algo que poderia expandir para o Brasil inteiro, porque também era um problema em outras cidades, Brasil afora, né, pessoal? Então, o parceiro-chave é aquele que é muito importante que tu tenha ao teu lado e até, muitas vezes, se ele sair do negócio, termina o negócio. Tá? Então, elenque todos aqui, todas as parcerias que vocês têm. E, de novo, esses parceiros podem se repetir em outros quadros, eles podem ser também um canal. Acabamos de falar aqui dos veterinários que vendem lá o software de gestão rural. E, ao mesmo tempo, eles são um canal, eles estão vendendo canal, eles são parceiros e eles são clientes. 3 coisas ao mesmo tempo. Tá? Estrutura de custos, também muito ligada a isso que a gente observa, eu já falei para vocês, os empreendedores que chegam dizendo que não tem custo nenhum, que tem pouquíssimo recurso que vão gastar, então não tem custo. Isso não existe. Tá? Todo empreendedor vai ter algum tipo de custo, seja o ônibus que vai levar esse empreendedor até o local que ele vai trabalhar, seja a internet que ele está fazendo em casa para desenvolver esse produto ou serviço. Então, algum tipo de custos todos vão ter, né, pessoal?
E é importante que vocês coloquem minimamente no Canvas quais são esses custos e, principalmente, da onde eu vou tirar esses recursos inicialmente. Já falou dos recursos-chave. O inicial é também um gargalo que a gente vê muito no Pampatec, né, Emerson? De onde é que vem o inicial para dar o primeiro? Vai ser um patrocínio? Vai ser um financiamento no banco? Vai ser algum amigo, parente que gostou muito da ideia e vai colocar dinheiro? Não sei, mas tem que ter aqui descrito, né? Só para fazer um parênteses especificamente sobre a competição, sobre o desafio. E, normalmente, na vida real, na primeira rodada que a gente faz, o importante aqui não é perder tempo para dizer quanto vai ser o aluguel, mas é colocar, se o aluguel for o teu maior custo, colocar aqui aluguel. Se é 1.200, é 5.000, não é a prioridade. A prioridade número aproximado. Ou se tu não tem um número, não tem como aproximar, minimamente descrever quais serão os maiores custos. É contratação de pessoas. O meu negócio é baseado na inteligência das pessoas, é desenvolvimento de software. Então, necessariamente, o teu maior custo vai ser com as pessoas. Vai ser quanto essa folha de pagamento? Talvez hoje, nesse exercício, tu ainda não saiba. Logo em seguida, tu vai ter que saber. Então, aqui, nesse primeiro exercício, minimamente colocar os nomes dos maiores custos e entender como eles funcionam. Se tu já tem como ter, né, uma previsão, minimamente um valor, melhor ainda. Tá? Para a competição vai ser perguntar, mas como é que tu vai fazer? Tu vai ser o dono da indústria que vai fazer a fábrica da solução? Ou tu vai desenhar para outra indústria para ser seu teu parceiro, vai colocar. Então, esse modelo aqui é que está sendo discutido, se o teu custo vai ser de fabricar. Agora o Tadeu perguntou aqui, eu já tenho que botar que eu vou ter a indústria? E a minha pergunta é, para que tu vai ter uma indústria? Não tem ninguém no mundo que esteja fabricando uma coisa parecida, tu faz uma parceria, um contrato de sigilo para o cara fazer o teu produto no início e ele poder vender. Então, existem vários modelos e tu não é obrigado a iniciar um negócio tendo que construir uma indústria de 10 milhões de reais. Tu pode ter outros modelos. Então, aqui o momento é explicar, então, a estrutura de custo. Então, a gente vai dar algum tempo, ainda vai ficar online algum tempo aqui para quem quiser tirar dúvida, vai estar aqui no presencial, mas, a princípio, o conteúdo, né, colocando como aula, o conteúdo é esse. Agora, a gente precisa fazer, vocês fazendo e revisando com a gente, como a gente colocou ali, para exercitar. Existe muita informação sobre esse conteúdo no YouTube, então é possível também assistir várias dicas, explicações. Nem sempre a gente tem a explicação do jeito que tu entende, então é por isso que é importante também revisar e assistir, fazer de novo várias vezes, compartilhar e tirar dúvida com as pessoas. Essa é uma ferramenta de comunicação, então aqui está o endereço da onde é o online, também para quem não viu, não anotou, o endereço do site que dá para te fazer no online. Sim. Pessoal, surgiu uma dúvida aqui, tá? De como que a gente faz esse casamento entre quem tem uma ideia e os talentos, tá? A gente já teve a apresentação na última oficina, que era a oficina de formação de times, mas isso ainda está aberto. Por exemplo, nós temos uma ideia aqui, né? Que está... É a Franciele, né? Com a Franciele, com a Ruth Dornelles ali. E ela precisa de um parceiro que seja desenvolvedor, é isso, né? Tá? Então, a gente pode ainda assim aproximar essas pessoas, tá? Eu acho que dá para a gente fazer um exercício até no próprio grupo ali, né, Emerson? De aproximar, então, olha, pessoal, olha, estou aqui, a minha ideia é tal, e eu preciso de um talento que seja desenvolvedor na área de software. Tem alguém aqui que é da área de desenvolvimento de software hoje? Sim, não. Não? Tá. Tadeu quer perguntar. Eu sou de engenharia de software. Esse é o meu curso oficial. Tá. E assim, ó, Tadeu não é, nós não estamos dizendo que tu vai ser sócio da Franciele, não é nada disso. A gente só vai aproximar vocês e daqui a pouco pode ser a solução revolucionária para o mercado, entendeu? Então vocês conversarem, vão fazer o Canvas junto, de repente vão fazer uma apresentação junto, não sei. E quem sabe não vai ser esse o time, até mesmo o vencedor, e não vai ser a próxima solução a estar no mercado. Muitas vezes aconteceu isso aqui. Está um pouco mais complexo, né, pessoal? Porque antes a gente fazia tudo aqui na sala e as pessoas se aproximavam mais.
Hoje eu não sei onde é que está o Tadeu, pode estar em Alegrete, como em qualquer lugar do Brasil. Então vocês vão ter que depois trocar figurinha, tá? E nessa lista tem a lista dos e-mails de todo mundo. Tá. E a gente tem um grupo no WhatsApp com a Ediane, que a Ediane está aqui no online, está no presencial. Quem quiser entrar no grupo do WhatsApp, dá para passar. Pessoal, nós temos, a gente envia novamente para vocês, nós temos lá no Startup Pump uma lista com todos os nomes das ideias que foram apresentadas. Então, assim, a gente pode fazer um combinado com vocês vão lá, a gente coloca, manda de novo, tá? Quem tiver interesse em informar a equipe ainda dá tempo, tá? E quem tiver precisando de um talento, por favor, nos procure e a gente tenta fazer escalamento aí. Como eu disse... Tem 3 para seguir. Isso, no mínimo 2 para seguir. Mais 2, né? Mais 3 o total do time. Isso, tá. Pessoal... Novamente, quando vocês se unirem, ninguém vai fazer sociedade, ninguém vai assinar nada. É só para se conhecer, vão trabalhar aqui, de repente vão até ganhar o prêmio juntos no final lá. Ah, beleza. Aí depois se vai criar um CNPJ. Igual trabalho em grupo de colégio. Trabalho em grupo de colégio. Ninguém vai assinar nada. Vocês podem até ganhar o prêmio junto lá no fim de novembro. Nós temos uma premiação de R$10 mil em dinheiro. Vocês podem ganhar o prêmio junto, dividir e depois... Talvez não crie o CNPJ, porque a gente não tem esse pré-requisito obrigar a criar o CNPJ. Mas tomara que crie. Tomara que crie. Tá? Beleza? Pessoal, então agora é um mão na massa, a gente vai dar mais um tempinho aí para vocês terminar o Canvas. Tem Alguém levantou a mão? Raquel. Oi, boa noite. Falei. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. A minha dúvida é o seguinte, os critérios que serão usados para definir quem é o ganhador do desafio, isso está especificado em algum lugar? Não, nós temos critérios. Se tu entrar no site do Startup Pampa, tem uma parte do regulamento. Eu posso colocar aqui também, mas essa não é a prioridade agora, porque a competição vai ser só depois de agosto. Então, agora o foco é tu construir o teu modelo e construir o teu time. Os critérios de avaliação, eles são, fazendo um resumo muito rápido, baseado no que tu acabou de ver da oficina de modelo de negócio. O teu modelo tem que estar lógico, tem que fazer sentido, tem que responder essas 9 perguntas, desses 9 quadros de grupo que o Vitor apresentou. Então, quem tiver as respostas para os 9 quadros, vai estar bem pontuado. O que a gente tem visto nos últimos 10 anos que a gente faz isso? As pessoas que acham que responderam, mas não responderam essa pergunta. A banca tem que entender. E na banca vai estar pessoas, investidores, empresários, professores, pessoas de todo o Brasil. Então, tu tem que falar numa linguagem que a maioria das pessoas entendam e ser simples. Eu vou dar um exemplo bem prático, tá? Na última apresentação, 2 grupos faziam assim, a gente resolve problemas com máquinas, dizia assim na apresentação deles. Para um deles, máquina é a mesma coisa que motor elétrico, motor que liga na tomada e puxa água, e para o outro, máquina é computador, porque na linguagem dos caras que usam o computador é uma máquina. Feito? Então, a tua linguagem para falar com um leigo que não está entendendo do que é o teu negócio é que vai fazer a diferença. Então, tu tem que comunicar o que esses 9 quadros do Canvas dizem numa linguagem que as pessoas entendam. Não quem está no negócio dentro que já conhece a solução como tu. Quem não conhece, nunca viu isso. Será que essa pessoa sabe do que está falando? Então, se tu conseguir responder isso, se apegar ao detalhe do regulamento e aos critérios, é o menor problema. A gente, no geral, quem ganha é quem consegue explicar isso numa linguagem simples. E a gente compartilha, sim, os critérios do regulamento. Eles são plausíveis, é uma pontuação, mas não se atenham a isso agora, não é prioridade agora vocês focarem nisso, tá bem? Certo. Alguém tem uma dúvida? Eu vou colocar no chat aí o link, porque quem já está aqui no presencial já tem aqui a lista e o QR Code para acessar a lista que tem a lista com todas as pessoas. E aqui o contato do e-mail delas, e também o que a gente chamou de talentos, que é quem não necessariamente apresentou o projeto, mas quer participar. Então, a Franciele vai acessar essa lista e mandar e-mail para toda essa galera aqui que quer te ajudar.
Ponto. É simples assim. O cara que tem um projeto e está sozinho vai ter que ligar. O cara do talento, se quiser, olha os projetos aqui, algum deles projetos fala numa coisa de um tema que me motiva, manda e-mail para o cara aqui para Sueli, da Agroengenharia. Cara, como é que eu posso fazer? Vamos participar? Se ele eu quero te ajudar, tu já tem um time. Então, quem quer participar vai ter que falar com alguns deles por e-mail. Isso é relacionamento, é tu construir a tua base de relacionamento para poder formar o teu time, tá bem? Então, quem está no online, pega esse link aí e tenta descobrir aí, fazer contato, por isso que a gente deu tempo. Tem até 20 de agosto para fazer isso. A gente sabe que tem negociação, é conversar e negociar, tá bem? Então, a gente vai dar alguns minutos aqui, a princípio o tempo da oficina já terminou, quem quer tirar algumas dúvidas ainda aqui, o pessoal do online, ou que não quer ficar mais, eu vou parar a gravação lá e vamos ficar só tirando dúvidas do online. Por favor, que eu vou, antes que o pessoal saia da sala, eu vou explicar agora próximo para a gente já... Quem levantou a mão aí, não estou conseguindo ler, pode falar, por favor. Olá, boa noite, boa noite. Emerson, eu gostaria de saber se essa versão do Canva pode ser como é o primeiro dia que a gente está em oficina, né? Também ela não é definitiva, ela é uma primeira versão, certo? A gente pode adaptar ela durante o andamento. É uma das... assim, uma das características do Canva. Não, só um pouquinho. E a outra, o Canva, como a gente falou, trabalho de sala de aula, o Canva não é o trabalho para entregar. Vocês não vão entregar, não vai ter uma banca que vai avaliar o teu Canva. O Canva é a ferramenta guia para a tua apresentação que tu vai gravar em vídeo e vai entregar no máximo até 20 de agosto. Então, o Canva é um guia. Ele tem perguntas. Se na tua apresentação tu não responde essas perguntas, a banca não entende a tua solução e vai achá-la incompleta. Então, essa é uma ferramenta que tu pode revisar toda semana com o teu time. E no dia lá, na semana, né, digamos ali, de 10 a 20 de agosto, senta, né, junta o teu time e grava o vídeo com as respostas que vocês tiverem naqueles dias lá, maturadas até lá. Okay? Então, perfeito, o Canva obrigado. É para entregar para nós. Eu compartilhei o meu e-mail aqui, o e-mail do Papatec, para quem quiser compartilhar, para tirar dúvidas. Ó, cara, não consegui preencher o quadro que fala estrutura de custo, não consegui preencher o quadro tal, estou com muita dúvida. Manda um e-mail para nós, a gente vai tentar tirar a dúvida, certo? Não é para entregar. Então, não é o trabalho, a competição não é entregar o Canva, tá bem? Oi? Eu coloco o e-mail aqui na tela de novo para o pessoal do presencial aqui conseguir. Pampatec. Pessoal, então, agora no dia 27 de junho, tá? Vou falar antes que as pessoas comecem a sair da sala virtual. 27 de junho nós temos o último encontro de oficina, que a gente vai demonstrar aqui como gerar um bom pitch, tá? Com coisas muito óbvias, mas que está bem difícil, a gente não está conseguindo mesmo. De empresas que já estão no mercado, a gente está com dificuldade de entender o que a empresa faz. E um bom pitch, e esse nome surgiu do Elevator Pitch, que é a conversa dentro do Equador. Se tu não conseguir em 3 minutos, no máximo 5, falar do teu negócio, alguma coisa está errada. Tá, pessoal? Então, a próxima oficina, 27 de junho, a gente vai seguir aqui mais 10 minutos tirando dúvidas sobre o Canvas, tá?